Vou lhes contar um conto de Guy de Maupassant, que está no livro Contos Fantásticos, que foi traduzido por José Tomás Brum. Ele nos conta que eu a amara perdidamente. Por que amamos? É realmente estranho ver no mundo apenas um ser, ter o espírito, um único pensamento, no coração, um único desejo e na boca, um único nome. Um nome que acende ininterruptamente e que sobe das profundezas da alma, como a água de uma fonte que acende aos lábios e que dizemos, repetimos, murmuramos o tempo todo, por toda parte, como uma prece. Não vou contar a nossa história, não. O nosso amor só tem uma história, sempre a mesma. É o amor. Encontrei-a e amei-a. Eis tudo. E vivi durante um ano na sua ternura, nos seus braços, nas suas carícias, no seu olhar, nos seus vestidos, na sua voz, envolvido, preso, acorrentado a tudo que vinha dela, de maneira tão absoluta que nem sabia mais se era dia ou se era noite, se estava morto ou se estava vivo, na velha terra ou num outro lugar qualquer. E depois, ela morreu. Como? Não sei mais. Voltou toda molhada, numa noite de chuva, e no dia seguinte tossiu durante cerca de uma semana, ficou de cama. E o que aconteceu? Não sei mais. Médicos chegavam, receitavam, retiravam-se, traziam remédios. Uma mulher obrigava a tomá-los. Tinha as mãos quentes e a testa ardente e úmida, o olhar brilhante e triste. Falava-lhe, ela me respondia. O que dissemos um ao outro, não sei mais. Esqueci tudo. Ela morreu. Lembro-me muito bem do seu leve suspiro, tão fraco. O último, a enfermeira exclamou. Compreendi. Não soube mais de nada. Vi um padre que falou assim, sua amante. Tive a impressão de que a insultava, já que estava morta. Ninguém mais tinha o direito de saber que fora minha amante. Expulsei-o. Veio outro que foi muito bondoso, muito terno. Chorei quando me falou dela. Consultaram-me sobre 1000 coisas relacionadas com o enterro. Não sei mais, contudo, lembro-me muito bem do caixão, do ruído das marteladas quando a enterraram lá dentro. Meu Deus, ela foi enterrada, ela, naquele buraco. Algumas pessoas tinham vindo durante muito tempo pelas ruas. Depois voltei para casa. No dia seguinte, parti para uma viagem. Ontem, regressei a Paris. Quando revi o meu quarto, o nosso quarto, a nossa cama, os nossos móveis, toda essa casa onde ficara tudo o que restara da vida de um ser depois da sua morte, o desgosto apoderou-se de mim novamente, de uma forma tão violenta que quase abri a janela para atirar-me à rua. Não podendo mais permanecer no meio daqueles objetos, daquelas paredes que a tinham encerrado, abrigado, e que a deviam conservar em suas fendas imperceptíveis milhares de átomos seus, da sua carne e da sua respiração, peguei meu chapéu e saí. De súbito, ao atingir a porta, passei diante do grande espelho que ela mandara colocar no vestíbulo para mirar-se dos pés à cabeça,
todos os dias antes de sair. Ai, para ver a sua toilette, se lhe ia bem, se estava correta e elegante, das botinas ao chapéu. E parei de chofre diante desse espelho, que tantas vezes a refletira, tantas e tantas vezes que também deveria ter guardado a sua imagem. Fiquei lá, de pé, trêmulo, os olhos fixos no vidro profundo, vazio, mas que a contivera toda, que a possuíra tanto quanto eu, tanto quanto meu olhar apaixonado. Tive a impressão de que amava aquele espelho. Toquei-o. Estava frio. Ah, recordação. Espelho doloroso, espelho ardente, espelho vivo, espelho horrível, que inflige todas as torturas. Felizes os homens cujo coração é como um espelho onde os reflexos deslizam e se apagam. Esquece tudo o que conteve, tudo o que passou à sua frente, tudo o que se contemplou e mirou na sua afeição, no seu amor. Como sofro, saí. E involuntariamente, sem saber, sem querer, dirigi-me ao cemitério. Encontrei seu túmulo, um túmulo singelo, uma cruz de mármore com algumas palavras. Ela amou, foi amada e morreu. Lá estava ela, embaixo, apodrecendo. Que horror! Eu soluçava, a fronte no chão. Fiquei lá por muito tempo. Depois percebi que a noite se aproximava. Então um desejo estranho, louco, um desejo de amante desesperado apoderou-se de mim. Resolvi passar a noite junto dela, a última noite, chorando no seu túmulo. Mas me viram, me viram, me expulsaram. Que fazer? Fui esperto, levantei-me e comecei a vagar pela cidade dos desaparecidos. Vagava, como é pequena essa cidade, ao lado da outra, daquela em que vivemos. Precisamos de casas altas, de ruas, de tanto espaço para as 4 gerações que veem a luz ao mesmo tempo que bebem a água das fontes, o vinho das vinhas e comem o pão das planícies. E para todas as gerações dos mortos, para toda a série de homens que chegam até nós, quase nada. Um terreno apenas, quase nada. A terra os toma de volta, o esquecimento os apaga. Adeus. Na extremidade do cemitério habitado, avistei subitamente o cemitério abandonado, onde os velhos defuntos acabam de misturar-se à terra, onde as próprias cruzes apodrecem e onde amanhã serão colocados os últimos que chegarem. Está cheio de rosas silvestres, de cipestres negros e vigorosos, um jardim triste, sombrio, soberbo, alimentado com carne humana. Estava só, completamente só, ali. Agachei-me perto de uma árvore verde, escondi-me completamente entre os galhos grossos e escuros e esperei, agarrada ao tronco como um náufrago aos destroços. Quando a noite ficou escura, bem escura, deixei o meu abrigo e comecei a caminhar de mansinho, com os passos lentos e surdos por essa terra repleta de mortos. Vaguei durante muito tempo. Não a encontrava, braços estendidos, olhos abertos, esbarrando nos túmulos, com as mãos, com os pés, com os joelhos, com o peito e até com a cabeça. Eu vagava sem encontrá-la. Tocava, tateava como um cego que procura o caminho. Apalpava pedras, cruzes, grades de ferro, coroas de vidro, coroas de flores murchas,
letras, lia nomes com os dedos, passando-os sobre as letras. De noite, que noite, não a encontrava, não havia lua, que noite, sentia medo, um medo horrível nesses caminhos estreitos entre duas filas de túmulos. Túmulos, sempre túmulos, à direita, à esquerda, à frente, à minha volta, por toda a parte. Túmulos. Sentei-me num deles, pois não podia mais caminhar. De tal forma, meus joelhos se dobraram. Ouvia meu coração bater e também eu via outra coisa. O quê? Um rumor confuso, indefinível. Viria esse ruído do meu cérebro desvairado, da noite impenetrável ou da misteriosa noite da terra semeada de cadáveres humanos? Olhei-me à minha volta. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Estava paralisado de horror, prestes a gritar, prestes a morrer. E de súbito tive a impressão de que a laje de mármore onde estava sentado se movia. E realmente ela se movia, como se a estivessem levantando. Com um salto precipitei-me para o túmulo vizinho e vi. Sim, vi erguer-se verticalmente a laje que acabara de deixar e o morto apareceu. Um esqueleto, nu, que empurrava a lápide com as costas encurvadas. Eu via muito bem. Embora a escuridão fosse profunda, pude ler sobre a cruz. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos de idade, amava os seus, foi honesto e bom e morreu na paz do Senhor. O morto também lia o que estava escrito no seu túmulo, depois apanhou uma pedra no chão, pontiaguda, e começou a raspar ruidosamente o que lá estava. Apagou tudo lentamente, contemplando com seus olhos vazios o lugar onde ainda há pouco existiam letras gravadas. E com a ponta do osso que fora seu indicador, escreveu com letras luminosas, como essas linhas que traçamos com a ponta de um fósforo. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos de idade. Apressou com maus tratos a morte do pai, de quem desejava herdar. Torturou a mulher, atormentou os filhos, enganou os vizinhos, roubou sempre o que pôde e morreu miseravelmente. Quando acabou de escrever, o morto contemplou sua obra imóvel e, voltando-me, notei que todos os túmulos estavam abertos, que todos os cadáveres os tinham abandonado, que todos tinham apagado as mentiras escritas pelos parentes na pedra funerária para aí restabelecerem a verdade. E eu via que todos tinham sido carrascos dos parentes, vingativos, desonestos, hipócritas, mentirosos, pérfidos, caluniadores, invejosos, e que tinham roubado, enganado, cometido todos os atos vergonhosos, abomináveis. Esses bons pais, essas esposas fiéis, esses filhos devotados, essas moças castas, esses comerciantes probos, esses homens e mulheres ditos irrepreensíveis, escreviam todos ao mesmo tempo, no limiar da sua morada eterna, a cruel e terrível e santa verdade que todo mundo ignora ou finge ignorar nessa terra. Imaginei que também ela deveria ter escrito a verdade no seu túmulo. E agora, já sem medo, correndo por entre os caixões entreabertos, por entre os cadáveres, por entre os esqueletos, fui em sua direção, certo de que logo a encontraria. Reconhecia-a de longe, sem ver seu rosto envolto no sudário. E sobre a cruz de mármore, onde há pouco lera ela amou, foi amado e morreu, divisei. Tendo saído um dia para enganar seu amante, resfriou-se sob a chuva e morreu. Parece que me encontraram inanimado ao nascer do dia junto a uma sepultura. Verdade santa e sagrada, mas muitas vezes não dita, tantas vezes não suportada.